Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que possamos estar sendo instruídos por ela, Senhor. Que a tua imagem esteja sendo construída em nós, cada dia mais e mais, ó Pai, através da tua palavra. E que possamos entender e perceber, Senhor Deus, a seriedade, a complexidade, a abrangência, Senhor Deus, o seu sacrifício para nós, teu povo. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, agora nos versos 23 a 28. Que diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, como sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Queridos, nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus, em todo o livro, apresentando a pessoa de Cristo, a sua obra, o seu sacrifício e as implicações disso. O objetivo com isso era, dentre vários, mas era o principal, era chamar a atenção daqueles irmãos que estavam abandonando o Evangelho, buscando outra coisa, e essa outra coisa seria as sombras, ou aquilo que o Evangelho tinha sido apresentado inicialmente, ou progressivamente, ou seja, o próprio Evangelho, que a gente pode dizer assim, no Velho Testamento. Eles queriam continuar com aquelas práticas, isso por uma facilidade, porque a perseguição dificultava, por parte daqueles cristãos, cultuarem o seu Deus e prestarem culto ao Senhor. E muitos deles que eram judeus, e o nome da carta já mostra isso, a sua maioria, provavelmente a sua totalidade, se sentiam mais confortáveis, até mesmo no ambiente em que eles viviam, de voltar às práticas antigas e ter aquele primeiro comportamento, porque me era permitido professar a minha fé, o judaísmo, em ambiente romano. E aí, o escritor de Hebreus vai chamar esses irmãos e mostrar que vale mais a pena morrer pelo Evangelho que voltar às coisas antigas. É o que nós vamos ver mais lá na frente. Porque todos aqueles que estavam na antiga dispensação estavam aguardando aquilo que aquela igreja estava vivendo, estavam na expectativa do que aquela igreja estava vivendo, do que eles tinham na mão agora, e eles estavam desprezando coisas celestiais por simples figuras e imagens. A gente percebe a recorrência aqui do capítulo do escritor de Hebreus, falando sobre esse tema do sacerdócio de Cristo, do derramamento de sangue, mostrando que aqueles sacrifícios, aquelas coisas eram pura e simplesmente figurativas e por si só não tinham valor algum. O único valor que eles tinham é porque eles apontavam para Cristo. E é interessante porque você está vendo aqui, nesse momento, a diferença do que é externo para aquilo que é interior. E todo o tempo nós lutamos com isso. Nós gostamos das coisas que são externas, e descuidamos daquilo que é do nosso íntimo.
Aquilo que é externo é mais bonito, chama mais atenção, chama os nossos olhos. Aquela roupa do sacerdote, que até hoje o padre usa, e até alguns pastores, né? Uma coisa bonita, chama atenção, nós gostamos dessas coisas. Mas nós precisamos entender que as coisas externas, elas não representam na realidade o que é interior. O autor aqui, ele volta a fazer menção de Cristo como sumo sacerdote entrando no santuário celestial. A gente vê que ele começa a desenvolver esse tema e ele solta algumas coisas, né, no decorrer dos capítulos até esse momento, como no verso 2 do capítulo 8. O ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. No capítulo 9, verso 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. E agora no verso 23, em que ele vai desenvolver isso. Nós vimos ele citando isso no decorrer do capítulo até esse momento. E como nós vimos na exposição anterior, nós estamos percebendo ele desenvolvendo esse assunto com mais propriedade, com mais profundidade. E aqui no caso, no verso 23 ao verso 28, nós estamos vendo o tabernáculo terrestre e tudo que é ligado a ele como figuras de realidades celestiais. Parece que eles tinham a necessidade de entender que essas coisas não representavam uma verdadeira piedade. Será que eles tinham a necessidade de compreender que o sangue de Cristo era mais precioso, mais forte do que o sangue de animais? Do que aquilo que não se viu, que é a redenção no sangue de Cristo. Essas coisas não são vistas, essas coisas são espirituais. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, mas essa redenção, ou seja, o ato em si da purificação dos pecados, é algo espiritual, algo que não se vê, se manifestou através da morte, do sacrifício, do derramamento do sangue do Senhor Jesus. Foi isso que nos purificou dos nossos pecados. Mas nós gostamos daquelas coisas que são visuais, daquilo que é terreno. Eles tinham a necessidade de entender, como ele vai falar lá, não é sangue de bodes e touro que perdoa pecados. Porque essas coisas eram recursos visuais para transmitir verdades espirituais à nossa mente, que nós não iríamos entender, senão dessa forma. E aí ele continua, o verso 23 é uma continuação do verso 22, quando ele diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Todo o tempo há essa comparação, essa necessidade de se trazer para a realidade, para aquilo que aquelas coisas significavam, porque essas coisas já tiveram seu cumprimento. O tabernáculo foi feito por mãos humanas. Em sentido pleno e completo, não poderia ser a habitação do Deus infinito. Mas era o local em que ele se manifestava. Era o local onde a glória de Deus se apresentava. Era o local em que figuradamente representava a habitação de Deus. Por ser o lugar onde a glória de Deus se manifestava, precisava ser purificado com sangue. Por quê? Porque eram coisas feitas pelas mãos dos homens, pelas mãos culpadas dos homens. Não eram santas por si, mas representavam a habitação de Deus. Eram cópias. E segundo a lei, como nós vimos lá em Levítico capítulo 8, era necessário que o altar, os utensílios do templo e outros elementos fossem purificados pelo motivo acima descrito. Por quê? Porque Deus iria se manifestar ali, era onde Deus manifestaria a sua glória ao seu povo, é onde o povo
ou o mundo ia olhar e dizer: o Senhor habita no meio do seu povo. E Deus não pode habitar em meio ao pecado. Então essas coisas que eram representações precisavam ser purificadas. E essa purificação se dava com sangue. Como nós vimos, algumas com fogo, algumas com água. Por isso que ele diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por quê? Porque havia essa necessidade. Porque a glória de Deus ia se manifestar ali. Foi o próprio Deus que instruiu o povo de Israel, por meio de Moisés, a purificar-se do pecado ao derramar o sangue de animais no altar do santuário. Foi Deus que determinou isso. E esse sangue permitia o quê? Que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Mas percebam que um sacrifício melhor era necessário antes que o mediador pudesse entrar na presença de Deus no céu, representando outros. Mas Cristo não tinha necessidade de comparecer no céu, oferecendo um sacrifício em seu favor. E da mesma forma que esse santuário, ou aquilo que ele representava, precisava ser purificado com o sangue, para que Deus pudesse habitar ali no meio do seu povo, para que a glória de Deus pudesse aparecer ali, mostrando a santidade de Deus, e a não conformidade do homem à sua santidade. Por isso ele precisa ser purificado. Por isso que Deus, para se apresentar ali para o seu povo, no meio da sua adoração, precisava de todas aquelas coisas. Ou seja, o homem precisava daquilo para poder entrar em comunhão com Deus, para que a glória de Deus descesse e eles não fossem consumidos. O sangue era necessário. A mesma coisa no céu. O tabernáculo era construído como cópia e sombra do que estava no céu. É um santuário celestial, maior e mais perfeito, que não é feito pelo homem, não é desta criação, como diz o verso 11 do capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Quando ele se refere ao sacrifício superior, ele está se referindo ao sangue da aliança que está sendo derramado por Cristo em nosso favor. É esse sangue, marcando a diferença entre as coisas terrenas e as coisas celestiais. Por quê? O sangue do animal purificava o tabernáculo e tudo nele, de maneira que o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos a partir desse sacrifício, a partir do derramamento do sangue. E quando ele fala que as próprias coisas celestiais precisavam ser purificadas, é que é o exemplo do que era feito no tabernáculo, para que a glória de Deus pudesse manifestar, para que o homem pudesse ali estar junto com Deus. Nós só podemos entrar na presença de Deus em Cristo após seu sacrifício, nos purificando para sermos recebidos no céu. Cristo, ao ser recebido nas alturas, como sacerdote que precisava entrar com sangue na presença de Deus no santuário, entrou apresentando o seu sangue. E ele faz isso para que pudéssemos habitar juntos com Deus. Pois é o lugar onde o povo de Deus serve como sacrifício vivo ao Senhor. Da mesma forma que aqui, nesse mundo, na sua representação, para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo, para que a glória de Deus pudesse ali se manifestar no meio do povo, para que o Senhor pudesse se manifestar no meio do povo e não destruí-lo, um sangue seria derramado. Percebam que esse casamento só seria possível com o sacrifício do sangue. Aqui nesse mundo, como uma figuração de animais, representava o sangue de Cristo. O céu tornou-se o santuário para o povo de Deus, somente quando o sangue de Jesus foi derramado por ele. Naquele momento, o céu torna-se santuário do povo de Deus. O sangue de Cristo torna-se a entrada para eles, a nossa entrada no céu. Sem o sangue de Cristo, Deus não pode abrir o céu para nós. Ele não nos aceita como sacrifício vivo, pois permanecemos como condenados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Havia necessidade de purificar todas aquelas coisas, porque Deus ia se encontrar com o seu povo. Lembram ali no Monte Sinai,
Quando ele diz assim, ninguém chega perto do monte. Eu vou colocar aqui um limite, e quem passar esse limite vai morrer, porque Deus estava presente ali. E o que acontece logo após isso? A aliança de Deus com o seu povo. A lei é dada, o cordeiro é sacrificado, o pacto é feito por meio do sangue. O sangue de Cristo fez um santuário para nós, de modo que agora nós podemos viver lá. Por isso que ele diz, era necessário, portanto, que as figuras que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Por quê? Porque nós não poderíamos adentrar o céu não poderia ser o nosso santuário, se o Senhor não nos purificasse, se o sangue não fosse derramado. Somente dessa forma, que esse lugar é ao mesmo tempo também o lugar da habitação de Deus. Agora, o lugar da habitação de Deus se tornou também o nosso lugar. Por quê? Porque para Deus habitar no meio do seu povo, como era aqui? Eles, quer dizer, o povo e as coisas deveriam ser purificadas, para que a santidade de Deus pudesse ali manifestar, a glória de Deus pudesse ser ali manifestada. Da mesma forma, para nós habitarmos com o Senhor, precisamos ser purificados. O sangue de Cristo é que propicia a remissão dos nossos pecados, mas também Ele santifica a nossa presença no céu. Ele nos torna mais agradáveis que os anjos. O nosso louvor e o nosso serviço mais aceitáveis que os serviços dos anjos. Por quê? Porque somos filhos adotivos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É isso que Romanos capítulo 8 vai dizer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós herdamos aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. E agora nós temos acesso aos céus. O céu é a nossa habitação, o céu é o nosso lar. Por isso que lá no final do livro de Hebreus eles vão dizer isso. A expectativa era para uma outra cidade, não era aquela cidade, não era a cidade de Canaã, mas era a Canaã celestial. Porque eles se tornavam habitantes do céu por direito de herança em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo. E aquele sangue ali que era imolado, no sacrifício ali, que eram coisas, que eram sombras, apontavam para a esperança eterna. Aqueles crentes no passado como para nós hoje. E a partir daí, queridos, o céu não é somente o santuário do povo de Deus, mas também o lugar onde os seus habitantes testemunham do amor redentor de Cristo, da sua graça maravilhosa e do seu poder santificador. Como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, quando diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E por que isso? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O autor chama a nossa atenção aqui no verso 24 para dizer que Cristo nunca entrou em santuário feito por mãos humanas. E dessa forma ele está fazendo mais uma vez uma comparação entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício de animais. Os sacrifícios de animais eram medidas temporárias. Os sumos sacerdotes eram mortais e o santuário era uma cópia do verdadeiro. O sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Cristo entrou no próprio céu e permanece para sempre na presença santa de Deus. Ele nos representa como nosso advogado. Nós estamos lá em Cristo Jesus. Ele é o nosso representante. Quando o Senhor olha para nós, Ele olha através de Cristo, através da cruz de Cristo. E como Cristo adentrou os céus e ofereceu o seu sacrifício, nós hoje podemos adentrar o céu com toda a segurança, porque lá é o nosso lugar hoje.
O nosso lugar é habitando com o Senhor. O santuário de Deus, a morada do Altíssimo, agora é a nossa morada. Olha o que Romanos, capítulo 8, verso 34 vai dizer. Cristo nos representa no céu. É por isso que nossos irmãos já estão lá, nesse estado intermediário. E assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor está lá, diante do trono. É o Cordeiro que foi morto. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João capítulo 2, verso 1. O sacerdote entrava uma vez por ano. Cristo entrou no próprio céu, permanece para sempre na presença de Deus, a presença santa de Deus. Ele nos representa como nosso advogado. A sua presença advoga ao nosso favor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha o que Stuart Olliott diz a respeito disso. Interessante o que ele fala. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, carregou a plena penalidade do pecado que era devida por seu povo. Levou os pecados dele. O Pai o aceitou completamente. E assim Cristo está perpetuamente no céu. Ele nos representa diante do Pai, mas não está suplicando, não está chorando, não está insistindo, agonizante, que sejamos aceitos. Temos que deixar isso bem claro. A própria presença de Deus representa tudo isso. Intercessão, consolação, perdão. É como se Deus se esquecesse e olhasse para Cristo e fosse constantemente lembrado da obra que Ele fez na vida de cada um. Significa dizer que Ele jamais iria esquecer aquilo que Cristo fez por nós. Lembra de algumas indicações da Escritura que mostram isso? Quando, uma que eu gosto muito de citar, já citei aqui, quando o povo desceu ali no monte, quando Moisés desceu do monte, e o povo estava sacrificando a um bezerro de ouro. E o que Deus faz? Moisés, se afasta desse povo que eu vou exterminá-lo, e vou trazer uma nova descendência, um povo de propriedade exclusiva meu, a partir de você. Aí o que ele faz? Senhor, lembra da tua aliança e do pacto que o Senhor fez com esse povo. Será que Deus se esqueceu disso? Não se esqueceu disso. E por que essas coisas acontecem? Para que nós possamos perceber que o pecado precisava ser vingado. Mas perceber também que o pacto que Deus fez conosco era eterno e que Ele iria cumprir a aliança que Ele prometeu lá em Abraão. É para nós entendermos que a aliança que Deus faz com o seu povo é irrevogável. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. As promessas com relação a essa morada, essa habitação com o nosso Deus. No verso 25, ele continua a falar dessa comparação a respeito de Cristo. Ele não entra em santuários feitos por mãos humanas, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Essa comparação está presente todo o tempo. Por quê? Porque traça esse paralelo, porque esse é o paralelo que eles precisavam entender.
Se Cristo tivesse que oferecer outro sangue que não o seu próprio, ele seria idêntico ao sumo sacerdote levítico, mas ele não era. Entretanto, o sacerdote levítico não poderia apresentar seu próprio sangue como sacrifício, por ser ele pecador. Cristo, o único sem pecado, que pôde oferecer seu próprio sangue, e o fez em favor de nós pecadores. Os que estavam ali, sob a lei, tinham sob si a vida e o sangue de outras criaturas, de natureza diferente das dos ofertantes, eram animais. O sangue de animal é uma coisa de pouco valor, que não teria valor algum, nesse sentido, se não fosse a relação típica com Cristo, com o sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo foi a oblação, ou seja, uma oferta a Deus de si mesmo. Ele oferece o seu próprio sangue, verdadeiramente chamado sangue de Deus, por causa da união hipostática. Palavra bonita, né? União das duas naturezas na pessoa de Cristo. E por isso tem valor infinito. Olha o que diz Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constitui o bicho, para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está dizendo o sangue de Deus. Por quê? Se Deus tem sangue, não, mas na pessoa de Cristo isso é possível, porque na pessoa de Cristo nós temos 100% homem, Deus encarnado, e 100% Deus. E é esse sangue, que é um sangue eterno, que tem valor, que tem poder, porque é o sangue do seu Filho, do próprio Filho, o sangue de Deus. Não era o sangue de animais, de pouco valor, era o sangue do Deus encarnado. Foi a vida do Deus encarnado que foi dada em favor ao pecado, por causa do pecado. Não foi a vida de animais. E aí ele continua. Nem para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A imperfeição do sacrifício no tempo da lei se mostrava por meio dessa repetição frequente. E se isso acontecesse, se Cristo tivesse que morrer várias vezes, fazer o que ele está dizendo aqui, como a Igreja Católica faz, porque todas as vezes na missa eles estão sacrificando a Cristo. É essa a ideia aqui na missa católica. Ele está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus não seria perfeito. O sangue de Deus, do Deus encarnado, não tinha valor para purificar os nossos pecados. E essa imperfeição se mostrava por meio da repetição frequente. Entretanto, é a honra e a perfeição do sacrifício de Cristo, que tendo se oferecido uma única vez, foi suficiente para todos os seus fins. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que por causa de um pecado, todos morreram. E por causa de várias ofensas, um único homem morreu. Percebam a abrangência. Um pecado levou toda a humanidade à destruição. E quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, um único sacrifício, representando, ou seja, expiando várias ofensas, não uma única ofensa. Por isso que aquele cântico Maravilhosa Graça, né? Maior que o meu pecar. Porque o pecado trouxe completa destruição.
E a graça de Cristo nos completa a salvação. Por isso, aqueles detratores do apóstolo Paulo, ou homens que não entendiam, e diziam: então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Porque sabiam que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Mas tratavam isso de forma pecaminosa, corrompida e mesquinha, porque aquele que morreu para o pecado não tem mais prazer nele. E aí, nessa perspectiva, seria absurdo, porque ele teria que estar morrendo e ressuscitando novamente, então descendo novamente e morrendo, e isso continuamente. E a grande obra teria sido sempre por fazer, mas nunca concluída, mostrando claramente o que? A sua imperfeição. Mas não é isso, a obra de Cristo é perfeita. Nós não precisamos fazer nada além daquilo que o Senhor Jesus nos chama a fazer: confessar e abandonar o nosso pecado. E às vezes é difícil nós entendermos isso, que não precisamos fazer nada. Quando cometemos alguns pecados, que são às vezes terríveis aos olhos dos homens. Eu falo aos olhos dos homens porque todo pecado é terrível aos olhos de Deus. Mas nós colocamos determinadas categorias, como os católicos fazem, pecados para a morte e pecados não para a morte. Nós temos a nossa tabela também, não teologicamente produzida, mas no nosso coração, esse é o coração do homem. E aí quando pecamos, uma coisa assim que a gente vê que é uma besteira grande, é uma cegueira que mostra. E aí você chega para a pessoa e vai ministrar o perdão, vai falar do perdão da graça de Deus e tal sobre ela. Ela demonstra a necessidade de fazer alguma coisa a mais. Você tem a necessidade de dizer que você não precisa fazer nada. Eu já fiz com você, o que você precisa fazer sem entender, não abandonar. A gente tem a necessidade de fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar que eu me arrependo, eu preciso merecer esse perdão. Nós não merecemos. Esse perdão não é merecido, é gracioso, é da parte de Deus, por isso nós não podemos fazer nada. A nossa resposta é a nossa confissão, o abandono do pecado. É só isso que Deus quer da nossa parte, porque Ele já fez, Ele já morreu, Ele já pagou o preço do nosso pecado. Nós não precisamos pagar, não precisamos fazer nada. E isso é o que se chama graça do Evangelho. É isso que nós muitas vezes não entendemos, ou deturpamos, pensando que é uma graça barata, ou por outro lado olhamos e precisamos ser legalistas. Eu preciso fazer alguma coisa para que o meu pecado de adultério, de fornicação, de assassinato, sei lá, de roubo, seja perdoado. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas Deus já perdoou o seu pecado. As consequências virão. As consequências na vida do cristão representam uma condenação, a disciplina, porque o seu pecado foi perdoado. Não foi isso que Natan disse para Davi? Também Deus já perdoou o teu pecado. Depois de ter dito todas as consequências do que iria acontecer com ele, a espada não vai sair perto da sua casa. A mão do Senhor vai pesar sobre você, mas você já foi perdoado desse pecado. O que seria tão contrário à razão quanto à revelação e à dignidade da pessoa de Cristo? Achar que isso teria que se repetir constantemente. Quando nós não entendemos que isso foi feito uma única vez, nós estamos dizendo isso, que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Nós queremos acrescentar alguma coisa a mais. Estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Sabe o que nessas horas você tem que fazer? Quando você sentir isso, sentir que você pecou, você ofendeu ao Senhor,
e vier esse desejo, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir perdoado por Deus. Isso é justiça pelas obras. Sabe o que você tem que fazer? Se humilhar. A humilhação nesse sentido é a marca do Espírito Santo na vida do crente, de que ele entendeu que é pela graça, pela misericórdia de Deus, que o miserável como ele tem os seus pecados perdoados. Porque é só isso, nesse momento de contrição, que a carne tenta suplantar a graça, que nós precisamos fazer, nos humilhar e olhar para a cruz, sabendo que foi Ele que pagou com o seu próprio sangue. Lá no verso 26 ele diz assim: ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O Evangelho é a última dispensação da graça de Cristo para os homens. Os sacrifícios legais não poderiam tirar o pecado, nem produzir perdão por ele. Não tinham poder contra o pecado. O pecado estaria ainda sobre nós, teria domínio sobre nós. Mas Cristo, por meio de um único sacrifício, pôs fim ao pecado e destruiu as obras do inimigo, as obras de Satanás. E a comparação que ele faz com essa atitude e comportamento, ação cabal de Deus na vida do seu povo, ela é apresentada aqui no verso 27 com relação à morte do homem e ao julgamento. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O autor sagrado aqui faz uma comparação entre a ordem de Deus concernente aos homens com a ordem de Deus concernente a Cristo. E essas duas coisas são cabais. E aí nós poderíamos pensar que se a morte e o julgamento são uma única vez, o sacrifício pelo livramento da morte, do juízo eterno, também deveria ser um. É essa comparação que ele quer fazer aqui. É o decreto inalterável de Deus, concernente aos homens, é que eles precisam morrer uma única vez, e quando todas as suas relações desse mundo são perdidas, são rompidas, pondo-se fim ao estado do crente de provação e preparação, e se entra em outro mundo, depois disso o que se espera é o juízo. Ou seja, nós vamos comparecer diante do tribunal divino. E para muitos crentes, nosso entendimento, a nossa presença no tribunal divino será uma presença justificável. Porque quando nós nos apresentarmos diante do tribunal, estará sobre nós justificável em Cristo Jesus. Esse é o decreto inalterável de Deus concernente aos homens. Eles precisam morrer e precisam ser julgados. E quanto a Cristo, ele precisava se oferecer uma única vez para carregar os pecados de muitos, de todos aqueles aos quais o Senhor havia lidado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deus coloca sobre ele a nossa iniquidade. Ele coloca sobre ele a iniquidade de todo o seu povo. E aquele ritual do sacerdote, colocar a mão ali no cordeiro, no bode expiatório, e falar dos pecados, e sacrificar ou mandar ele embora, representava a maneira como Cristo fez, ou seja, que os nossos pecados foram transferidos para ele. Ele estava carregando os nossos pecados sobre si. E por isso, com toda a justiça, ele foi ferido por Deus. Isaías 53, verso 5 vai dizer assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz da paz será sobre ele. Pelas suas pisaduras
fomos sarados. Foi uma atitude única e cabal, representada em todo o Velho Testamento, na expectativa daquele que haveria de vir, aquele que iria de forma inerrante, impossível não acontecer diferente, porque era decreto divino. Nada podia se opor a isso. Nem o homem, nem Satanás, nem poder algum, porque todos os poderes estão subjugados ao Senhor. Era impossível não acontecer o que aconteceu. Não dava para não acontecer. Porque Deus havia decretado aquilo que Deus decreta. Não tem como voltar atrás. Mas olha o que ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Está ordenado que Cristo deve aparecer segunda vez, agora sem pecado. Embora, é interessante entendermos isso, a sua primeira vida ele não tivesse pecados próprios, ele foi acusado dos pecados de muitos. Ele foi o Cordeiro que tomou sobre si os nossos pecados, os pecados do mundo. E ele apareceu em carne o quê? Pecaminosa. Por quê? Porque apesar dele não ter pecado, ser concebido de forma santa, a aparência dele era a aparência de pecado. As pessoas olhavam para ele e não viam diferença nenhuma de qualquer outro ser humano. O próprio texto de Isaías 53 diz que as pessoas olhavam para ele, não viam nem formosura, nada que chamasse a atenção, nenhum brilho que chamasse a atenção para si, como um homem diferente dos outros. Ele era igual aos outros, ele era semelhante aos outros. Ele era humano, mas era Deus. E quando se olhava para ele, olhava para um homem como qualquer outro, onde o pecado habita. Mas ele não tinha pecado, era o Cordeiro de Deus. Por isso que ele diz: aparecerá a segunda vez sem pecado. Por quê? Porque essa segunda vida será sem nenhuma dessas acusações sobre ele. Tendo pago de forma satisfatória completamente, agora a sua aparência não será semelhante à aparência de carne pecaminosa, mas de forma extremamente gloriosa. É isso que nós vamos ver lá em Apocalipse. É isso que ele quer dizer agora. Agora o Senhor Jesus não vai aparecer mais como carne, como um homem comum, como um homem normal. Agora ele está glorificado, e quando ele aparecer, a sua glória vai se manifestar. Como João viu ali, os pés polidos de bronze, a sua voz como voz de muitas águas. Era um Deus, era o Deus, Filho de Deus, o próprio Deus. Não é mais a aparência de carne pecaminosa, mas é o Cristo glorificado. E isso se dará para a salvação de todos aqueles que esperam no Senhor, completando assim a nossa santidade, a nossa felicidade, a nossa salvação. Isso vai ser a consumação de todas as coisas. E é a característica marcante dos verdadeiros crentes estarem esperando por isso, por Cristo, por esse dia do Senhor, que todo domingo comemoramos aqui, na expectativa da vinda de Cristo, na expectativa de esperarmos o seu reino, na expectativa de nos prepararmos para esse reino, porque resta um descanso para nós, e é nesse trabalho, ou seja, no descanso de Deus que nós estamos. E nós esperamos por isso, esperamos pela fé, com esperança e santo anseio, um momento em que nós vamos habitar hoje mais na nossa própria habitação, no nosso próprio lugar, na nossa própria casa, na nossa própria terra, porque somos estrangeiros nesse mundo por causa do sangue de Cristo. Porque quando Cristo adentra os céus, derrama o seu sangue, purifica-nos para podermos entrar lá.
mas agora passamos a ser habitantes do reino de Deus, cidadão dos céus, ansiando não por esse mundo, não por essa cidade, mas por uma cidade eterna. Os crentes esperam por esse dia, por seu Senhor. E em todas as tarefas que fazemos e cumprimos, em cada ordenança, em cada providência, nós estamos aguardando a sua vinda e estamos nos preparando para ela. Embora, queridos, esse dia seja um dia de destruição repentina para muitos que zombam do anúncio desse dia, para nós será salvação eterna. Vai ser alegria, júbilo para nós que esperamos por ela. Porque é isso que nós aguardamos. Sermos revestidos da nossa habitação celestial. Voltar para a casa do nosso Pai. É engraçado isso, né? Quando nós, às vezes, temos que estar distante da família, aquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência, e aí voltamos. E aí, quando voltamos, nós ansiamos por aquela volta, em rever os nossos pais, nossos filhos. Mas quando nós pensamos que essa é uma realidade que não é para ser vivida aqui, e esse sentimento não é um sentimento para ser vivido aqui, porque o nosso verdadeiro lar, nós estaremos indo para Ele, voltando para o Senhor, de onde inicialmente saímos, porque foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos criou. Estaremos voltando para casa, como filho pródigo. Estaremos no nosso lar, com a nossa habitação, como peregrino que caminha para a cidade santa. É para lá que nós estamos caminhando. Lá é que está nosso Pai, os nossos verdadeiros irmãos, os nossos familiares em Cristo Jesus. Tito capítulo 2, verso 13, vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que o sangue de Cristo proporcionou para nós. É isso que Ele proporciona. E é nessa esperança que nós aguardamos e vivemos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra é tão preciosa a nós, ela nos consola, ela nos dá, Senhor Deus, o devido entendimento. Queremos viver nesse mundo, Pai, Deus, ligados, Senhor, no mundo por vir. E é tão interessante quando nós vivemos ligados no mundo por vir, nós estamos tão antenados nesse mundo. Mas quando nós estamos antenados, tão somente antenados nesse mundo, ligados nesse mundo, nós estamos completamente ligados ao reino de Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Essas promessas são para nós, ó Pai. Cumpre-as em nós. Que possamos ter força, ter vigor, ó Pai, para vivermos a Deus essa expectativa, entendendo, ó Pai, aquilo que Cristo fez por nós. E não tratarmos, ó Senhor, a graça de Deus como algo barato, algo de pouco valor, para não acharmos que aquelas coisas que são exteriores, externas, são tão mais valiosas aquilo que internamente o Senhor faz por nós.
Quantas vezes nós nos perdemos nisso, Senhor Deus? Olhando para aquilo que é externo, esquecendo aquilo que o Senhor fez dentro de nós e faz em cada um de nós. Tem misericórdia, Pai amado, que nós pedimos. Nos reveste com a tua graça. Em nome de Jesus.